Eu tenho falado isso. Eu acho o Renato talhado para ser técnico da seleção brasileira. 4 anos e meio no comando, não vazou nenhum tititi. Nenhum do Grêmio. Nenhuma fofoca. E olha, o Renato deve ser um cartão de visita para a Noturna, né? Porque é o seguinte, né? A gente conhece um artilheiro igual a ele, mas ele é daquele matador, né? Então, você imagina um cara como ele no comando da equipe, 4 anos e meio, comandando 23, 24, 25, 30 barbados, um diferente do outro, ele consegue levar todo mundo na palma da mão e joga todo mundo. Eu acho que o Brasil precisa dar uma mexida na seleção e o cara tem que ser o Renato. Adoro o Tite, acho um cara sensacional, já trabalhamos juntos, um técnico vencedor no futebol brasileiro, tem até títulos com a seleção, mas o carisma do Tite, ao meu ver, já passou da hora. Acho que precisamos dar uma chacoalhada no futebol brasileiro, precisamos dar uma chacoalhada na seleção brasileira. E o Renato, no meu ponto de vista, é esse nome para o futuro da seleção. Você pensaria já de imediato uma troca na seleção com o Renato? Você gostaria, Paulo Nilma? Seria para um próximo ciclo, depois da Copa do Mundo de 2022? Vinique, é para amanhã. Isso é para amanhã. Está muito burocrático o futebol brasileiro com o Tite. O mesmo esquema de jogo que a gente viu na Copa do Mundo, que nós entregamos o ouro contra a Bélgica. Fizemos um segundo tempo até muito coerente, né? Com o Courtois fazendo defesas incríveis, né? O Renato perdendo gols, o Neymar fazendo bolas para defesa. O time até jogou um bom segundo tempo, mas foi uma apresentação de 25 num momento decisivo da Copa, onde o time tem que crescer. E naquele momento da Copa o time não cresceu. E ele permanece até. E não mudou nada. Taticamente a seleção não mudou nada. Tem uma nova geração pedindo passagem, ele não convoca. Quando convoca, não bota para jogar. Pô, pelo amor de Deus, tá na hora. É gente boa, legal, o Tite e tal, né? Fala, até certo ponto, meio estilo Lazzaroni, que eu também adoro o Lazzaroni, parceiraço, né? Na Copa do Mundo de 90 trabalhamos muito tempo juntos. Mas é aquela linguagem que o futebol não precisa mais. Chega de ser, como o Jorginho falou, né? É tudo um futebolês burocrático demais. O Renato fala a língua do torcedor. O futebol do Renato é o futebol que o torcedor gosta de ver. Bom, eu entendo assim e defendo a minha tese. Fábio, você vê semelhanças nas personalidades do Renato, do Maradona, no sentido que o Renato também polêmico fora de campo, principalmente na época de jogador, também era um cara atrevido, também era bom de catimba. O Renato tinha seu lado argentino, no bom sentido ali da palavra, Fábio. E assim como o Maradona resolvia em campo, né? Era aquele cara covarde. Ele chamava o jogo, promovia o espetáculo e resolvia. Às vezes não dava certo. Tem muita gente que acha que o futebol começou ano passado, mas não, tem muitos anos já, tem muita estrada, são 125 anos. Para quem não sabe, e o Renato, se você, torcedor, não sabe, vou contar rapidamente aqui uma história. O falecido e eterno Valdir Espinosa relatou para mim que quando dirigia a equipe do Grêmio, aquele Grêmio da Libertadores, do Mundial, que o Renato fez gols, foi decisivo nas 2 conquistas, o Johan Cruyff quis levá-lo para o Ajax. Ficou muito impressionado com o Renato, a negociação não andou. Isso a gente está falando década de 80. Para que as pessoas que entendam um pouquinho como eram negociações na década de 80, não como são hoje, que os jogadores vão embora rapidamente, tinha cota, você podia levar 2 estrangeiros por clube, depois abrir um pouquinho e tal. Então, era muito limitado. O Renato até foi para a Itália, não teve sucesso na Itália, mas no Brasil ele arrebentou. O título brasileiro de 87 do Flamengo, ele come a bola na semifinal contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Então, o Renato foi um craque. É um personagem que sabe se vender muito bem. Recentemente, né, quando da conquista de 2017 da Libertadores, ele ia enfrentar o Real Madrid e houve a brincadeira, Cristiano Ronaldo e Renato, e ele disse que ele é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Uma autopromoção. Renato sempre fez isso, mas nunca fez para provocar o adversário, para menosprezá-lo, e sim para promover o espetáculo.
Era uma outra época, década de 80, as décadas de 80 e 90 promoviam muito mais o espetáculo. Hoje não pode falar nada, muito mimimi. E parabéns ao Renato, que homenageou o Diego Armando Maradona, que nos entristeceu muito como brasileiros, só lembrar a Copa de 90. E o Maradona tem histórias geniais. O Marco Aurélio Cunha, que foi nosso companheiro aqui na Copa do Mundo, contou histórias geniais da época do Napoli. Maradona não treinava tanto no Napoli. Normalmente, durante a semana, ele não aparecia no clube. E ele ia para o jogo e fazia o que a gente viu fazer, transformar o Napoli como transformou, campeão italiano 2 vezes, da Copa da UEFA, que é hoje a Liga Europa. Enfim, um baita personagem. E que dos que eu vi jogar, não tive o privilégio de ver Pelé, né? Vejo em vídeo, sei as histórias todas, Pelé está acima de todos, mas dos que eu vi, Maradona foi o maior que eu vi jogar. E parabéns ao Renato e parabéns à direção do Grêmio, por permitir também que ele fizesse essa homenagem. Só em relação à seleção brasileira, eu discordo um pouquinho do Paulo, porque a impressão do ano passado me deixa a pulga atrás da orelha, Paulo, porque quando ele toma o 5-0 do Flamengo, e não só o 5-0, mas o confronto como um todo com o Jorge Jesus, ele não soube sair de uma estratégia do adversário, ele não soube criar um antídoto para matar o Flamengo. Aí você pode pensar, mas quem criou? Alguns treinadores criaram. O Luxemburgo no Vasco e Flamengo, o Fernando Diniz no São Paulo e Flamengo, né? O próprio confronto do Roger do Bahia com o Flamengo, alguns adversários conseguiram criar. E aí eu temo que o Renato pegue escolas em que ele tem muito isso, eu não preciso estudar, eu sou da bola e tal, e aí não consiga, como o Tite, um antídoto para combater um treinador estrangeiro. Eu gostaria de ter um técnico estrangeiro. Se não dá o Guardiola, Jorge Jesus, que o Jorge Jesus resgatou o nosso futebol. Teve que vir um cara de fora, como o Renato faz hoje, resgatar o nosso futebol com pontas, com alegria, jogando vertical. E tem treinador que gosta assim, né? Com a coisa do Siri, para o lado. Vem para um lado, vem para o outro. E acha legal. Posse de bola 70% e chute na casinha. No gol. Um chute. Não mata o jogo. Jorge, desempata essa aí. Renato, está na hora dele na seleção. Ou outro jogador do Grêmio que você gostaria de ver? Pepe, Jean-Pierre... Quem aí do tricolor gaúcho está pedindo passagem na seleção brasileira agora, Jorge? Eu gostaria de ver o Pepe. O Pepe, pelo que está fazendo, né? Um jogador já maduro, 23 anos, mas numa grande fase, grande momento. Fez hoje o 3º gol dele em 5 jogos na Libertadores. Fez uma grande partida, participou do 1º gol, fez o 2º gol com extrema categoria. Agora, eu teria um pouco... Eu vejo progresso na seleção nesses primeiros 4 jogos da eliminatória. Eu gostei do que eu vi, variações, sabe? Algumas descobertas interessantes, como o Renan Lodge. O Felipe Coutinho não pôde jogar nessa data FIFA por lesão, mas foi muito bem na primeira e na segunda rodadas. O Richarlison aparecendo também com um jogador, apesar da juventude, né, da pouca experiência na seleção, mas com uma velocidade incrível, uma experiência também ganhando. Eu vejo uma seleção melhor do que o que a gente viu naquele trabalho do Tite, que foi cheio de críticas. A seleção vinha muito bem, pegou aquela eliminatória com recordes, melhor campanha, e chegou na Copa do Mundo, aquela decepção diante da Bélgica. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo o Brasil foi melhor, mas acabou desclassificado, e o que vale é a desclassificação. Mas eu gostaria muito de ver o PP, pelo que ele tem representado para o Grêmio, pelo que tem desempenhado. Praticamente fez esquecer o Everton Cebolinha, né? Esse lado esquerdo do Grêmio é muito forte. O Renato está fazendo um grande trabalho. Não é à toa que está há 4 anos no cargo, o treinador mais longevo do futebol brasileiro entre os clubes da Série A. E isso é um mérito tremendo, né? Porque esse ano só 3 equipes da Série A não trocaram de treinador, né? Ou por demissão, ou por saída, né? Saída mesmo, das 29 trocas que nós tivemos no ano, só 7 foram por pedido de demissão. O resto foi tudo demitido.
Então é uma façanha você ter um treinador num clube de elite como o Grêmio há tanto tempo no cargo e com seu contrato estendido até o final da temporada. Vamos ver o que vai acontecer, mas vejo o Renato super identificado com o Grêmio e fazendo um grande trabalho no Grêmio.